Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estrutura de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula você vai ter uma apresentação do curso. Você vai ver todos os conteúdos que serão estudados durante as aulas. Você vai entender o que você vai estar apto a fazer depois que você concluir o curso. E bem como todas as informações aí que a gente precisa para entender esse curso. É importante lembrar que para que você tenha uma boa fluidez, né, para que você não tenha aí dificuldades na hora de estudar esse curso, os conceitos que foram aprendidos no curso de C, né, toda aquela fundamentação sobre desvio condicional, laço de repetição, variável, constante, ponteiros, enfim, todo esse conhecimento que foi visto lá, vetores, matrizes, tem que estar bem fixado e bem entendido. Caso você tenha alguma dúvida, dá uma revisada nesse curso, nesses conceitos, e acredite, ter essa boa base vai fazer toda a diferença na sua aprendizagem. Bom, nesse curso a gente vai ver o que são algoritmos, a gente vai entender o que são de fato algoritmos, a gente vai entender o que é recursividade, o que são algoritmos recursivos, a gente vai entender como estudar, vai aprender a estudar e analisar algoritmos para determinar qual a complexidade de cada um deles para o computador, qual algoritmo, qual versão de um algoritmo é mais complexa ou menos complexa. Então tudo isso a gente vai entender como fazer essa análise e ver esse resultado. Em seguida a gente vai estudar a alocação sequencial, a gente vai aprender como programar, fazer programação de listas, pilhas e filas, alocando os itens dessas estruturas um após o outro na memória. E como o próprio nome já diz, listas são estruturas que vão armazenar um conjunto de itens. A gente tem listas de compras, listas de vendedores, de clientes, enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de objeto que possa ser colocado numa lista, a gente pode construir uma lista no computador. As pilhas, que são estruturas muito similares às listas, a diferença é que elas têm uma regra, então elas vão imitar a ideia de a gente ter pilhas de elementos, um que vai entrando por cima do outro. Então a gente sempre vai colocando por cima da pilha, na hora de tirar a gente sempre vai tirando de cima da pilha. A gente vai aprender como implementar isso no computador e finalmente as filas, como a gente pode simular filas de banco, uma fila de mercado, enfim, qualquer coisa que a gente possa enfileirar, a gente também vai poder representar nessa estrutura onde a gente sempre entra, o elemento sempre entra no fim da fila e o elemento que está no início da fila sai. Então, se você entrou na fila de um banco, você vai entrar no final da fila e você só vai sair quando você chegar a ser o primeiro, for atendido, fazer o seu processo e aí você vai se retirar. Então a gente vai entender como implementar cada uma dessas estruturas de maneira sequencial e depois a gente vai aprender a implementar essas mesmas estruturas de forma encadeada. Qual a diferença? Que a encadeada ela não vai estar sequencialmente em memória, ela vai estar meio que espalhada, mas ela vai estar vinculada por referências, que a gente consegue saber a posição de cada um. A grande vantagem da encadeada é que nós temos uma quantidade indeterminada de elementos que podem ser armazenados. Então a gente pode ter uma fila aí que vai ter tantos elementos quanto a memória do computador aguentar. Enquanto que a sequencial não. A gente não tem essa versatilidade, a gente tem que conhecer a priori qual é o máximo de elementos que a estrutura vai comportar.
Também um outro tipo de estrutura que a gente vai estudar são as estruturas circulares, né, que nada mais são do que estruturas encadeadas, só que aí sai aquela ideia que a gente tem que ter um início e um fim, né? As estruturas circulares, a gente vai percorrendo os seus elementos, mas ela não tem um lugar onde ela começa e um lugar onde ela termina, por isso ela é circular, ela sempre vai girando. E para fechar o nosso curso, a gente vai estudar os algoritmos de ordenação. A gente vai entender como um computador ordena elementos. Né? Tem 1, 2, 5, 7, 10, 20. Como que eu vou ordenar, botar todos os elementos do menor para o maior, do maior para o menor. Enfim, não só números, mas qualquer outro objeto. Quero ordenar várias pessoas por idade. Tem um conjunto de pessoas que quero ordenar por idade, tem um conjunto de produtos que quero ordenar por data de validade, enfim. A gente vai entender como o computador faz isso e vai aprender como fazer o código, como implementar, né, essas estratégias de ordenação para que nós mesmos consigamos fazer essas ordenações aí nas nossas estruturas de dados. Bom, quando a gente finalizar o curso, então, a gente já vai ter entendido, né, como fazer análise de algoritmos e como implementar as estruturas sequenciais, como implementar estruturas encadeadas, como implementar estruturas circulares e também como programar os algoritmos de ordenação, né, além de entendê-los. E esse é o nosso curso. A gente vai ver tudo isso de forma 100% prática, programando mesmo. Vale lembrar que não é uma disciplina simples, né? Vai requerer de vocês dedicação e estudo, mas estudando bastante vocês vão tirar de letra. Um grande abraço a todos e boas aulas.